Oi! A aula de hoje vai ser esse gatinho aqui, que é um chaveiro de papel machê. E fica comigo até o final da aula, porque tem uma dica bem interessante. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, vamos começar a fazer o gatinho porta-chave, tá? Esse gatinho pode ser feito cachorro, pode ser feito um tigre, um leão, qualquer coisa assim para decorar o quarto das crianças, que eu sei que esse tema, de repente, de safari também as mães gostam muito. E aqui para fazer o rabinho, eu pus na água quente, porque essas mangueirinhas geralmente são muito duras, né? E aí pus o papel para ele não acontecer de fazer um vinco aqui, e ele fica mais parelhinho, tá? Então eu enrolei um jornal no arame e pus aqui pra dentro da mangueirinha, tá? Então a gente vai começar a fazer o corpinho. Ele vai ficar como se estivesse sentadinho, porém o rabinho é onde vai pôr a chave. Então vai ficar assim, ó. Então, ele põe na parede e o rabinho vai onde pôr a chave. Aqui o corpinho vai ser meio cônico assim, porque depois a gente vai pôr as perninhas. Aí já faz um furo com um cravador e já põe o rabinho aqui. Corta o arame onde tá demais. A gente já pode prender essa parte aqui com a fita crepe. Só para ele não ficar balançando, tá? Então, o gatinho vai ficar assim, sentadinho, ó. E a cabecinha aqui tá o rabo para pôr a chave. Depois a gente puxa aqui e corta essa parte aqui. Aqui a gente já dá uma amarrada assim para ele não soltar. A gente já faz a cabecinha, faz uma bolinha de papel e finca um palito aqui. Faz mais um furo aqui para poder fincar. É só uma primeira fixação aqui. Agora a gente põe o alumínio, que o alumínio realmente é que vai ajudar a fixar. Aperta bem no pescoço assim. Aí, põe o papel alumínio também no rabinho. Agora aqui, ó, já fixei e vamos pôr um pouquinho de fita crepe para ajudar a segurar. A fita crepe vai dar fixação no papel alumínio. Aí a gente vai pondo por todo o corpinho dele agora, tá? Para criar a estrutura para poder aplicar o machê. Agora, o que a gente tem que fazer é apertar bem para tomar o formato, ó. Porque a gente tem que estar com essa peça bem estruturada para no momento de pôr o machê não ficar com defeito, tá? Então, amassa bem para ficar do jeito que a gente quer. E aqui eu vou pôr 2 mangueirinhas aqui para fazer as perninhas do gato, uma de cada lado. E aí a mangueirinha não precisa, só precisa pôr é só ficar uma saliênciazinha. A gente põe com um pouquinho de papel alumínio, depois amarra com a fita crepe de novo. Assim. Depois faz a patinha, aí a patinha se faz o machê. Assim. É só para dar uma saliência para ajudar na hora de pôr a massa. Essas mangueirinhas aqui a gente compra em ferragem. Tem várias bitolas de mangueirinha. Aí na hora da gente pôr a massa, a gente arruma aqui para não ficar saliente assim. Essa parte estrutural da peça, para mim, é a mais complicada. Porque depois o resto é barbada. Isso aqui tem que fazer uma estrutura direitinho pro bonequinho não ficar esquisito. Já tá tomando forma. Agora a gente faz a perninha aqui do lado, como se fosse a coxinha. 2 perninhas desse jeito, ó. Como se fosse a coxinha. Então, a gente põe o papel alumínio e amassa bem, aí ele fica bem durinho. Aí depois aplica aqui com uma fita crepe, tá? Então, são 2 iguais. Então, é bom a gente fazer junto para não ficar diferente. A gente modela no alumínio, né? Que literalmente é isso. Vai pondo e vai amassando para ficar do tamanho que a gente quer. Mais ou menos isso. Aí a gente já fixa com a fita crepe aqui do lado. Aí tá pronta a estrutura. Põe na lateral assim e fixa com a fita crepe.
Agora, olhando, vi que esse lado de cá tá mais magro que desse, o que a gente faz? A gente faz um enchimento aqui, põe mais um pouquinho de papel alumínio e já põe a fita crepe por cima para poder ajeitar. Então, a gente olhando de frente assim, ela tem que estar mais ou menos parelha, né? Depois das orelhinhas, tudo isso aqui eu vou fazer na massa. Tá? Então, tá pronto o nosso gato. Aí vai ficar assim. Aí, na hora de pôr, a gente põe o ganchinho na parede e bota o ganchinho nele e pendura ele na parede, para pôr a chave. Se pro quarto de criança, eu acho que ia ficar muito fofo. E se de repente quiser fazer um grande, uma ideia, pode fazer até um cabideiro. Tá? Para coisinha leve, lógico, né? Mas dá para fazer um gato maior e fazer para cabideiro. Olha que amor, pode botar uma toalhinha, alguma coisinha assim que a criança use. Acho que fica bem bonitinho. Uma lancheira, que é uma coisa pequena. Tá? Então agora a gente já vai começar a pôr a massa. Agora com a estrutura pronta, a gente vai começar a passar massa de papel machê. Tá? Então é assim, põe a massa e passa a pazinha. Vai fazendo em toda a estrutura dele assim. Vai contornando os relevos. Ó, aqui, ó, a parte da barriguinha, depois aqui tem a perninha. Tá? Aqui a gente faz uma saliência, aproveitando a parte de baixo, né, da estrutura. E vou fazendo assim, toda a peça. Vou fazendo e quando eu tiver alguma coisa mais diferente que seja mais difícil para fazer, aí eu mostro para vocês. Mas do básico é isso aqui. Fazendo aqui, ó. Parte interna da barriguinha. E a gente, como a gente faz uma parte, aí tem que pôr para secar, porque senão a gente não consegue pegar. Então, essa parte aqui de trás, a gente faz depois que secar a parte da frente. Porque senão a gente não tem onde segurar com a mão. Aqui é a parte da perninha, ó, mesma coisa. A gente vai fazendo vai contornando a perninha. Aí depois a gente dá graça na pintura, né? Vai ficar muito fofo esse nosso gato aqui. Então, vou fazendo assim e já trago para vocês verem como é que vai ficando. Essa parte aqui da perninha, ó, então a gente vai modelando com a pazinha, né? Eu tenho essas estecas de biscuit também aqui, é bom. Então, a gente vai conseguindo arrumar direitinho essa parte assim. Tá? Então, é uma modelagem. Isso aqui é uma coisa trabalhosa, por causa que tem que ser com carinho e devagar. Tá? Pra ficar bem bonitinho. Aqui é a parte do pezinho, ó. E a gente põe o plástico para ajudar a não precisar lixar. Tá? Então, a gente põe aqui, ele deixa tudo bem lisinho. Vai ficar bonitinho. E aqui nessa parte da patinha aqui da frente, aí a gente põe o salientezinho assim, como é a patinha do gato mesmo. Olha, com um saco plástico a gente consegue arrumar. E do outro lado da mesma forma, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, me deixem nos comentários. Mas basicamente é isso aqui. Olha que amor que vai ficando. Melhor assim pôr o plástico atrás, que a gente vai segurando na mão e não tem risco de estragar. À medida que a gente vai fazendo, né? Então, isso aqui é uma maneira de não estragar a peça. Na hora da modelagem, cuidar para os dois lados ficar igual, tá? Não deixar um lado mais grosso, outro mais fino, que aí acaba ficando
mal acabada a peça. Então é assim, tá? Aqui as duas patinhas estão prontas. Aí depois, quando começar a secar um pouquinho mais, aí eu vou marcar os dedinhos. Ela fica melhor de fazer quando tá mais ou menos úmida, não totalmente molhada. Aí eu venho aqui com a faquinha e marco os dedinhos. E essa parte aqui da carinha dele, eu quis fazer tipo daqueles gatinhos peludos que tem barbinha assim do lado, ó. Olha que amor que fica. Como se fosse uma raposa. O manicum é assim. Aí tá, então eu já vou acabando esse lado de cá e eu já vou botar pra secar. Pra depois continuar o outro lado, pra continuar a parte do inverso e o rabinho. Terminei aqui as perninhas, agora eu vou pôr pra secar. E amanhã a gente continua. Agora deixei a noite inteira secando, tá? Ela tá seca, mas não tá muito seca, vai ter que ir mais pro ventilador. E aqui, como tava meio molinho, eu consegui fazer as unhas do gato, ó. Então, se tiver bem seco, já não dá mais, tá? É ideal até tá mais molhadinho, mas como eu deixei a noite inteira secando e acabei me esquecendo, tá? Agora a parte de trás, quando a gente vai unir a parte seca com a parte molhada, vai pôr a massa nova, a gente tem que pôr por cola. Tá, isso ajuda a unir a parte pronta da parte que a gente vai aplicar agora. Tá, então, vamos continuar fazendo assim, ó, na parte de trás. Depois eu volto pra gente fazer as orelhinhas. Tá, então, essa parte toda da frente já tá toda pronta, a parte de baixo também. Tá tudo pronto. Aí a gente vai terminar aqui a parte traseira. E depois a gente faz a parte da carinha do gatinho, que é as orelhas, o narizinho. Depois põe os bigodinhos, vai ficar muito fofo. Tá, então vou terminando aqui. Agora com a massa aplicada, a gente vem com plástico para deixar tudo bem sentadinho e lisinho. Tá, agora eu vou fazer o rabinho. E depois de seco, eu faço as orelhinhas. E a parte do focinho ali eu vou fazer depois. Tá, então o plástico deixa tudo bem assentadinho, ó. Fica umas marquinhas do saquinho, então a gente vem com a pazinha passando. Mas no básico ele fica perfeito. Ó, fica bem lisinho. Agora uma dica de ouro. Quando eu vou fazer bracinhos, perninhas, coisinha tipo rabinho, tipo coisinha fina assim, eu ponho a massa, o que eu faço? Eu venho com a massa, eu ponho a massa e passo um pouquinho acento ela um pouquinho, tá? Mas ela nunca fica do jeito que eu quero. Então, o que eu faço? Eu venho com o saquinho plástico e vou ajeitando e ela fica perfeita, tá? Isso eu apanhei muito até descobrir. Então, perninha, bracinho, que é uma coisa ruim da gente passar massa, que parece que não cola, sabe? E às vezes dá um nervoso, vontade de jogar a peça fora, então não joguem fora. Façam assim. Aí põe um pouco da massa. Tem coisas no papel machê que eu passo nervoso, pelo menos, né? Quem não tem muita paciência deve sentir o mesmo. Eu tenho paciência, mas às vezes isso aqui me incomoda. Então, aí o que acontece? Aí eu vou tentando truques até dar certo. E esse aqui, ó, então a gente amassa aqui, ó, e fica perfeito, ó. Então, a perninha, o bracinho, que é tão ruim de fazer. E então, a gente só tem um pouco de paciência podendo fixar pelo plástico, fixar na peça. Facilita, assim, metade do trabalho, pelo menos. E o ideal é que essa peça aqui de cima já tivesse seca pra gente poder trabalhar e ficar melhor. Tá? E vai fazendo assim até o final da pecinha, ó. E ele vai aderindo bem, porque a gente vai conseguindo apertar com a mão, né? Porque se apertar com a mão, ele vai acabar grudando na mão e a gente acaba não fazendo. E aqui com o saquinho não deixa colar. Olha aqui, ó, fica perfeito, tá? Então, é uma maneira de fazer a peça, um truquezinho bobo, mas que funciona muito bem. Eu já pus para secar,
Secou praticamente tudo. Quando fica assim umas rachadurinhas, a gente põe a cola e põe um tiquinho de massa. Aí ele fecha essa fissura. E fissurinhas assim que fica, de repente a gente pode pôr massa corrida, tá? Então agora se eu vou fazer as orelhinhas, a gente pega 2 bolinhas do mesmo tamanho, faz as 2 bolinhas antes, para as orelhinhas ficarem parelhas, né? Depois, aí põe cola e põe as orelhinhas. Aí faz um triângulo. Cuidar para ficar parelhinha assim, para não ficar torta. E aqui essa parte de trás a gente passa a pazinha para alisar. Fazer uma e a outra igual. E aqui por dentro a gente usa a ferramentinha para poder fazer a cavidade da orelha. Já fiz as 2 orelhinhas, agora eu vou fazer um triângulo pro nariz e tá pronto. É um triângulozinho só assim no narizinho. Tá pronto. Tá, agora eu vou deixar secar. Tá tudo prontinho e depois a gente passa primer e vê onde que tem os defeitinhos, as fissurinhas, coisas assim, a gente vai passando massa corrida. Agora, depois de seco, tudo pronto, aí tem umas partezinhas assim que estão mais feias, aí eu passo um pouquinho de massa corrida aí só para nivelar, tá? Então um pouquinho aqui no pescoço, tava meio feinho, essa parte aqui da cabecinha, não gostei. Então essas coisinhas assim a gente passa a massa e resolve, tá? Pra ficar mais bonitinho. Agora eu vou passar um primer, tá? Que é um primer que eu uso, um primer caseiro. E o primer serve para a pintura não... Evitar a pintura não rachar, não que não vá rachar, pode rachar. E o que acontece? Outra dica aqui ótima. Quando eu ponho o primer e racha, mesmo assim racha, aí o que eu faço? Eu passo uma mão e pinto de novo, passo outra mão e pinto de novo. Aí até uma hora que não racha mais, tá? De repente, se for usar o primer industrializado, pode ser que funcione melhor, acredito eu que sim. Mas o primer caseiro é baratíssimo, porque eu vou deixar a receita para vocês, é muito baratinho, deve custar lá R$5 para fazer. Então eu prefiro ter mais trabalho e menos custo, tá? Mas quem quiser usar o primer da Cofix, da Acrylex, com certeza é melhor, tá? E o primer ajuda a não sei por que racha, talvez seja pela porosidade do papel machê. Eu acho, na maioria das vezes, quando eu faço direto a pintura na peça, quando a peça é maior, não fosse uma biju até que eu não passo. Mas quando é uma peça maior assim, ela racha, fica craquelado, uns pedaços assim, fica feio. Aí o que eu faço? Antigamente eu tentava passar verniz na peça crua, não adiantou. Até que eu descobri o tal do primer caseiro e sempre uso. Pra mim é ótimo. Então faz ali uma receitinha, dá pra 2, 3 peças, depois faz de novo. Não dá pra guardar muito tempo que ele estraga, tá? Então fazer e usar. Mas é isso aí, uma das minhas dicas. O primer, ó, aí a gente passa todo ele. E pode passar 2 mãos, fica melhor. E deixa secar bem, intercalando a secagem. E aí ele fica mais preparado para poder receber a pintura.
aqui, já passei o primer e vou escolher umas cores para pôr nele, vou fazer umas manchinhas, nada de extraordinário, uma pintura bem simples, só as manchinhas que vou dar uma gracinha, tá? Então eu já trago para vocês prontinho, porque é uma pintura bem básica. Tá aqui o gatinho pintado, tá? Fiz aqui. Agora eu vou fazer os detalhes das orelhinhas em rosa, vou fazer o narizinho. E depois eu vou pôr um ganchinho por trás para poder pendurar. Aqui o narizinho também eu vou pôr em rosa, que fica mais delicado. Geralmente o gatinho claro assim tem narizinho rosa. E dá pra fazer, quem tem gato, quem gosta de gato, dá pra fazer o seu próprio gato, né? Eu tenho uma aula aqui no canal, até vou deixar aqui no final dos cards pra vocês, que eu fiz o meu gato, uma escultura do meu gato, que é um gatinho frajolinha. Agora tá pronto, eu vou passar verniz fosco, tá? Uma demão só, eu acho que é o suficiente. Ele cria uma película fininha assim, muito bonito. Não fica, quem quiser brilho, tem brilhante também, mas eu gosto fosco. Pronto, tá pronto o nosso gatinho, tá? E aqui atrás eu pus um feltro com cola quente, pus uma alcinha de juta, tá? Então aí põe a chave, ó, ficou coisa mais fofa, tá? Então ficou uma peça leve, bonitinha. E se quiser fazer, como eu disse, se quiser fazer um maior por quarto de criança, para pôr pra adornar, por uma coisa mais leve, tranquilamente dá. Então vou mostrar para vocês umas outras peças de gato que eu fiz. Esse aqui foi um porta-lápis. Esse aqui é um pratinho de parede. Esse aqui eu fiz tipo de um adorno só, ele é um adorninho, ele é muito fofo esse aqui. E esse aqui é um porta-celular que eu vou fazer um cachorro numa outra aula, olha como ele ficou engraçadinho. Então aí o celular fica aqui, ó, fica aqui e encosta aqui. E essa fenda na perninha é para poder passar o fio, tá? Então eu não posso gravar com outro celular que eu não tenho, só tenho o meu que eu tô gravando aqui. Mas ele fica muito bonitinho, tá? Ficou bem interessante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje. Não deixa de seguir meu canal, de curtir, de compartilhar, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. Me deixar um comentário que sempre me deixa muito feliz. E agora no final do vídeo vou deixar o card da aula do gato que eu tinha falado durante a aula, tá? Um beijo a todos e até a próxima.